Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse-me o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Nós te pedimos, Senhor, derrama sobre nós a graça do Teu Espírito, abrindo nosso coração, nosso entendimento, nossa percepção, cognição, para receber a Tua palavra, que essa palavra, Senhor, produza frutos em nós. Acalma nossas agitações interiores, nossas tempestades, preocupações, e centra-nos na Tua palavra nesse momento. Faz-nos ouvintes atentos, não distraídos, para receber tudo que o Senhor quer nos comunicar. Vem sobre nós, Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, você filho, filha que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de comunicação, também os irmãos e irmãs presentes aqui nesse santuário, que, dicas de passagem, está belíssimo, muito limpo. Foi lavado hoje cedo, olha, dá até gosto. Celebrar num santuário tão bonito e tão limpo assim. Veja bem, nós estamos no tempo comum, que é chamado tempo da igreja, né? Tempo da igreja. E no tempo comum, o Evangelho começa a nos apresentar, o Evangelho e todo o composto litúrgico de cada dia, começa a nos apresentar realidades que são muito cotidianas, muito ordinárias da vida de Jesus, não é? A gente começa a ver os ditames, os parâmetros, e aqui no Evangelho de hoje, eles estão naquela querela, naquela discussão, porque os judeus, em especial fariseus e doutores da lei, acreditavam que o Messias que viria seria filho de Davi, ou seja, eles valorizavam muito a dimensão dinástica, a dinastia de Davi. E Jesus, como sempre, está ali revelando o mistério da sua pessoa, que é sempre muito mais do que aquilo que a gente pode pedir ou pensar, né? E Jesus estava frustrando os esquemas humanos, rígidos, já feitos por aqueles homens e mulheres ao longo dos séculos. Jesus estava revelando para eles que Deus é muito mais do que aquilo que cabe na nossa cabeça. Deus não cabe na nossa cabeça. Se Ele coubesse, Ele não seria Deus, né? Infinitamente superior, um termo na filosofia que nós usamos quando nós estudávamos, o Ganzander, totalmente outro, totalmente superior à nossa capacidade humana, que é limitada para compreender. Jesus está dizendo, olha, Ele não é somente um filho de Davi, Ele é o Senhor de Davi. Então, Jesus ali estava quebrando aquele esquema rígido, aquele pensamento feito que eles tinham. Porque, claro, a gente tem que aprender coisas acerca de Deus e solidificar nossa fé nessas realidades. Claro que temos, o padre vai refletir sobre isso aqui na homilia. Mas também a gente precisa deixar sempre um espaço na nossa mente, na nossa compreensão, para Deus ser Deus, não é? Jesus disse a Nicodemos em João capítulo 3, o vento sopra onde quer. Você não sabe de onde vem nem para onde ele vai, ou seja, o Espírito Santo é dinâmico. E às vezes a gente mata, vou usar a analogia, né? As pessoas, ou age com tanta retaliação, preconceito, porque a pessoa não se enquadra naquilo que a gente acha que ela tem que se enquadrar, né? Mas a gente tem que ampliar os conceitos, suspender os juízos, né? E Jesus estava cutucando aqueles homens ali, olha, eu estou aqui, o mistério da minha pessoa é maior do que aquilo que vocês podem entender. Mas o Messias não é somente um filho de Davi, Ele é o Senhor de Davi. Ele está aqui na frente de vocês. Abram a cabeça, percebam, eu estou aqui. Mas infelizmente, aqueles homens foram rígidos demais e não
foram capazes de perceber o Messias que ali se revelava, né? Mas o último versículo do Evangelho, 37c, é muito bonito e revela uma verdade que todos nós precisamos viver. Diz assim: e uma grande multidão o escutava com prazer. Não obstante os fariseus rígidos, os doutores da lei, donos da verdade, que não percebiam que o Messias encarnado estava ali, não obstante a essa rejeição, existia uma grande multidão que o escutava com prazer. E é tão bonito, né? Quando alguém te escuta com prazer, né? Eu, como padre, às vezes faço essa experiência. Você percebe que na assembleia tem pessoas atentas, percebendo, escutando. Tão bonito. E ao mesmo tempo, todos nós precisamos desenvolver, filho, filha, essa habilidade interior de escutar a Deus com prazer. Vamos agora mergulhar naquilo que a primeira leitura nos apresenta. Ela fala disso. A primeira leitura da carta de São Paulo a Timóteo é muito importante, e ela fala, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, ela fala da ação da Sagrada Escritura na nossa vida e da fé. Olha só o que o versículo diz, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e qualificados para toda boa obra. E antes também, no versículo 10, Paulo diz o seguinte, ele está dizendo, né, você tem me seguido, você tem visto as perseguições que eu sofri. Timóteo era muito caro a Paulo, porque Timóteo era um jovem, de uma família muito complicada, disfuncional, ele não tinha o pai, mas ele foi feito bispo muito jovem. E São Paulo diz o seguinte para ele, continua dizendo, versículo 14, permanece firme naquilo que aprendestes e aceitastes como verdade. E depois no finalzinho, como o padre leu, São Paulo fala do poder da Escritura. Em primeiro lugar, São Paulo está falando de dois processos muito peculiares e que são necessários para que a gente viva a vida de fé. Permanece firme naquilo que recebeste, naquilo que aprendeste. Em primeiro lugar, a fé vem através de um receber. A gente recebe a fé através da Escritura, através do testemunho dos outros crentes, através da tradição da igreja, através do magistério. E a gente precisa permanecer firme nessa fé que a gente recebeu. A igreja tem mais de 2000 anos. Não podemos trocar a nossa fé por fábulas encantadoras, por caminhos mais fáceis, por coisas muito místicas que não comprometem. Não, recebo e guardo. Mas São Paulo também está falando no versículo 14 sobre o segundo processo. Primeiro você recebe e depois de receber, você racionalmente medita e aceita. Então a fé, ela não é só uma imposição. Não é só uma imposição que vem de cima, eu recebo e acabou. Não, ela é um processo de aprendizagem também. Você recebeu a verdade da Escritura, do magistério, da tradição, do testemunho da sua família, mas você precisa racionalmente entrar nesse mistério, entender, aprender, fazer uma experiência pessoal com essa verdade, para então ela se encarnar no teu coração, no teu comportamento, nas tuas emoções. Não é só um receber, é também um refletir, é também um aceitar, é também um fazer a experiência pessoal com essa verdade, para que então ela se torne uma prática. Porque veja bem, se você acredita somente por causa do testemunho de outro, ou porque a tua mãe pediu para você acreditar, ou porque a tua avó ia na igreja, ou porque é bom ir na missa, a hora que vier a primeira perseguição, você vai abandonar a fé. Você tem que receber o ensinamento, mas você tem que deixar esse ensinamento cair dentro de você. Você tem que fazer uma experiência pessoal com esse ensinamento. Você tem que aceitar com toda a tua convicção. E olha, na fé, entenda bem o que eu vou dizer, existe lugar para dúvida. Em que sentido o padre está querendo dizer? É que nem sempre você vai receber e falar, é isso mesmo. Às vezes a gente tem dúvida. Eu tinha muita dúvida no tempo do seminário. Às vezes deixava meus professores quase loucos. Mas não é porque eu não acreditasse ou porque eu quisesse os afrontar, é porque eu iria ser padre. E eu precisava chegar às minhas convicções, a partir da verdade revelada, claro, assumindo, aceitando essa verdade, para poder confirmar as pessoas na fé depois como padre. E olha, eu digo para você,
eu não tenho hoje, com relação à vivência de fé, com relação a credo, com relação a celibato, tudo eu entendi, sabe? E quando essa verdade revelada se tornou uma verdade que eu pude compreender, que eu fiz uma experiência, sabe? Eu aceitei, e isso se tornou uma prática, se incorporou ao meu comportamento, né? Então é importante você não só receber passivamente, mas você também querer conhecer, você também, que a sua dúvida não te estacione, que a sua dúvida te leve a buscar respostas, que a tua dúvida te leve a buscar cada vez mais o Cristo, a mergulhar no mistério da pessoa dele. O Concílio Vaticano II como que institucionalizou, trazendo à tona, por exemplo, a Lectio Divina, que era uma prática que, por causa da reforma no século XVI, tinha ficado um pouco esquecida, que é a leitura orante da Bíblia. Você precisa buscar, por exemplo, através da Lectio Divina, aprofundar a verdade que o Senhor revelou, para que você a aceite, como disse São Paulo a Timóteo, para que ela se torne um comportamento, não seja uma imposição. Ah, eu acredito porque alguém disse. Não, você acredita porque você fez uma experiência com essa verdade. Talvez te falte, filho, filha, essa realidade, fazer uma experiência com a verdade revelada. Porque quando você faz a experiência, ninguém precisa te dizer, você tem que viver. Você entende, cai, sabe, na mente, cai no comportamento e se torna uma prática. São Paulo está dando esse caminho. Mas olha só, versículo 16 que eu já li, leio novamente. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que sejamos perfeitos. A gente precisa, você precisa perceber que a Escritura é útil. Muitos cristãos hoje em dia até veem a Bíblia como um livro sagrado, um livro bonito, um livro que é bom, traz boas energias, deixar aberto ali sobre o armário da sala, mas não é isso. São Paulo está dizendo a Timóteo, a Escritura é útil. Nela você vai encontrar ensinamento prático. Nela você vai encontrar ensinamento cotidiano, ensinamento prático. Ali na Bíblia, você encontra ensinamento sobre casamento, sobre vida financeira, sobre afetividade, sobre sexualidade, sobre educação dos filhos. Sabe, a gente precisa entender essa utilidade da Bíblia. Ela é útil para a tua vida hoje. Não é um livro obsoleto que está lá atrás, que fala de coisas complexas, não. É um manual de conduta. E eu preciso, através da Lectio Divina, querer fazer uma experiência com essa palavra. Porque, como dizia São Jerônimo, ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo, é ignorar o próprio Deus. Eu preciso querer me aprofundar. Jesus, no Evangelho de hoje, ele não estava só brigando com os fariseus, mas ele estava dizendo, vocês precisam se aprofundar. Vocês estão parando muito na superfície, mergulha. E talvez esse hoje, talvez não, tenho certeza, esse hoje é o convite de Deus para você. Mergulha na Escritura, mergulha na revelação, não para nas suas dúvidas. A dúvida faz parte, sim, mas ela precisa ser um trampolim para te levar a uma fé mais madura, a uma fé mais profunda. A Bíblia é um livro lindo, gente. E olha só, o versículo 15 também diz que a Bíblia, da primeira leitura, tem o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação. Você quer viver bem? Você quer viver errando menos? Você quer saber como lidar com esse marido difícil, com esse filho nas drogas? Você quer saber como lidar com esse seu temperamento explosivo, com seus altos e baixos, sua inconstância às vezes nas coisas? Você quer saber como superar um vício, como lutar pela sua família? São Paulo está dando aqui o caminho. Busque sabedoria, a sabedoria que vem da Escritura. O Padre Jonas sempre nos ensinou na Canção Nova a ter um contato diário com a Bíblia, porque a Bíblia vai moldando a nossa mentalidade, vai moldando o nosso jeito de ser, e nós começamos a ter o pensamento de Deus, como disse São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Nós precisamos ter o pensamento de Cristo. Mas para ter o pensamento de Cristo, a gente precisa ler a palavra de Cristo. Gente, a Bíblia é um livro fantástico, é um livro infinito. Sabe, será que Deus não está falando com você, ou será que a tua Bíblia aqui anda muito fechada? Tem gente que fala, eu estou buscando a vontade de Deus. Deus nunca escondeu, a vontade dele está na Bíblia, é só você ler. Talvez você precise, filho, filha, e aqui eu desafio você, tirar um tempo todos os dias para ter mais intimidade com a Bíblia, para ler mais a Escritura, para ler talvez um comentário bíblico. Hoje em dia até na internet nós temos comentários bíblicos bons, para entender. Tem gente que é assim, eu não aceito porque eu não entendo. Se você não entende, vai atrás de entender, não para na dúvida.
Não critica o que você não entende. Nós temos a tendência muitas vezes de atacar aquilo que a gente não entende. Mas vai entender, se aprofunde na Escritura. Escute com prazer, como disse o Evangelho, a palavra do Senhor. Busque essa sabedoria que vem da Escritura. Talvez seja isso que te falte hoje, filho ou filha. Essa sabedoria para você administrar você mesmo. Para você administrar esse pouco dinheiro, essa crise financeira, esse medo, essa depressão, essa angústia. Você precisa de sabedoria. E a sabedoria vem da Escritura, que é útil. Ela corrige, ela exorta. Às vezes as nossas paixões, nossos achismos nos arrastam por um lado. Aí vem a palavra e nos leva novamente para o caminho certo. É preciso ter contato com a Bíblia. A Bíblia é um livro sagrado, fantástico e útil, cotidiano. Senhor, eu te peço, dá-nos a graça de te escutar com prazer, como aquela multidão do Evangelho de hoje, Senhor. Nós queremos te escutar com prazer, Jesus. Liberta-nos dos achismos, liberta-nos das ideologias, liberta-nos, Senhor, dos preconceitos com relação à Bíblia, com relação à religião. Dá-nos a graça, Senhor, de nos aprofundar na fé, nos aprofundar em Ti. Nós queremos Te conhecer mais, Jesus. Nós queremos conhecer mais a Tua verdade, o Teu coração. Jesus, leva-nos à profundidade no Teu conhecimento. Dá-nos a graça de Te escutar com prazer. Liberta-nos dos preconceitos, dos julgamentos, das verdades rígidas, que às vezes nos impedem de mergulhar no mistério que é a Tua pessoa. Tu és a palavra, Senhor, a palavra de Deus que se fez carne. Dá-nos um amor pela Bíblia, um amor pelo sagrado. Liberta-nos, Jesus, de tudo que nos deixa presos às nossas dúvidas. Há lugar para a dúvida na fé, mas a dúvida precisa ser um trampolim para a nossa profundidade, para o nosso aprofundamento na fé, e não pode nos estacionar. Vem Espírito Santo sobre nós, dai-nos paz, limpa a nossa mente de tudo que não é de Deus e dai-nos docilidade para aceitar essa verdade. A verdade da revelação, presente na Escritura, na tradição, no magistério. Vem Espírito de Deus, faz-nos ouvintes que verdadeiramente se deixam formar, corrigir, exortar e transformar pela palavra que vem do Senhor e que nos dá sabedoria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.